Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Nós vamos comentar essa lição 12 da nossa revista. Satanás acusa Josué, né? Josué, ele era um sumo sacerdote em Israel. Ele voltou do cativeiro e tinha algumas falhas na sua vida e Satanás apareceu para acusá-lo diante do Senhor. Nós vamos comentar um pouco sobre essa lição. Dessa vez, devido às circunstâncias, nós vamos falar por aqui e esperamos que a palavra chegue até os irmãos e que os irmãos entendam o que vamos explicar aqui. Estamos acompanhados de alguns pastores e presbíteros que vão nos auxiliar também no ensino dessa lição. Aqui, ó, o nosso texto base, ele encontra-se em Zacarias, capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Nós temos um slide aqui a respeito do sacerdote, as vestimentas do sacerdote, porque a lição fala, né, Satanás, ele apareceu diante do Senhor para acusar de que o sacerdote estava com as vestes sujas e também estava sem a mitra na sua cabeça, o que fazia com que Josué se encontrasse nessa situação, né? Provavelmente ele estava com uma falha diante de Deus e do povo para Satanás acusá-lo, então ele estava mesmo com alguma falha, talvez não tão grave, porque o inimigo gosta muito de acusar o crente, de acusar os obreiros de Deus, por isso que a nossa vigilância deve ser dobrada. Então, Josué, ele estava auxiliando na reconstrução do templo, e isso deixou Satanás bastante preocupado. Então, ele começou a procurar falhas na vida do sacerdote. E encontrou, porque todos nós temos as nossas falhas. Então, às vezes, nós começamos a trabalhar, fazer a obra de Deus, e isso deixa Satanás bravo, preocupado. Então, ele começa a procurar nas nossas vidas falhas para nos acusar diante do Senhor. Por isso que o obreiro que trabalha na obra do Senhor, ele precisa vigiar 2 vezes mais do que os próprios crentes, porque a vida dele é mais observada pelo inimigo. Então, aqui, Zacarias está tendo a sua 4ª visão, né? O Senhor mostrou 8 visões para ele, essa aqui é a 4ª, e nessa 4ª visão, o Senhor mostrou a Zacarias que Satanás compareceu diante dele para acusar Josué das suas vestes. E essa visão, ela foi assim, uma visão bastante real, tanto que num determinado momento, Zacarias, ele entra na visão, né? Ele interfere e dá até uma opinião de tão real que foi essa visão para ele. A palavra do Senhor fala assim, Zacarias, capítulo 3, versículo 1. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Então, o Senhor mostrou a Zacarias, o sacerdote Josué, e ele estava diante do Senhor. Josué estava diante do Senhor. E Satanás estava à sua direita para lhe acusar. É interessante, né? Porque onde nós estamos sempre diante do Senhor, mas também Satanás está sempre por perto. A palavra do Senhor fala que ele fica ao nosso derredor, procurando para nos tragar e também para nos acusar. E aqui ele estava diante, à direita do sacerdote para acusá-lo. E o versículo 2 diz assim: mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Veja bem, o Senhor, ele tomou as dores de Josué, vamos dizer assim. E então, aqui quem está falando com Zacarias é Jesus. E ele fala que o Pai repreenda Satanás. Ele fala para Satanás que o Pai o repreende. Sim, o Pai que escolheu Jerusalém repreende. Por que escolheu Jerusalém? Porque quando Satanás acusa Josué de estar em pecado, consequentemente ele acusa Jerusalém também.
acusa o povo. É como se ele dissesse assim: se as vestes do sacerdote, do sumo sacerdote, estão sujas, imagine a do povo, né? Se o sacerdote está em pecado, se o sacerdote não está conseguindo se manter fiel diante de Deus, como ele vai conseguir manter o povo? Então, o Senhor deixa bem claro para Satanás que Jerusalém foi escolhida. Ele é o povo de Deus. É como o Senhor dissesse: é o meu povo. Esse povo é o meu povo. Mesmo estando em falhas, mesmo sendo imperfeito, mas é o meu povo. Então, o Senhor deixa bem claro: eu escolhi, foi Deus quem escolheu Jerusalém. Não é esse um tição tirado do povo. Quem o Senhor está falando aqui? O Senhor está falando do sacerdote, Josué. Ele é um tição tirado do fogo. Veja bem, irmãos, Jerusalém, ela foi escolhida por Deus para ser o povo do Senhor. E o sacerdote é um tição tirado do fogo. Ele passou pela prova, ele passou por uma tribulação, por uma luta ali no cativeiro. Ele foi tirado do sofrimento também. Então, assim, ainda que ele estivesse com falhas, mas o Senhor não está aprovando a falha do sacerdote. O Senhor está dizendo que mesmo com falhas, mas ele passou pelo fogo. Ele foi purificado do pecado maior, daquilo que poderia impedi-lo de servir ao Senhor. Então, não é por causa dessas falhas que o Senhor iria reprovar o sacerdote. O Senhor reprovava, sim, as falhas dele, mas o Senhor o amava muito. Ele conseguiu passar pela luta, pela tribulação e permanecer em pé diante de Deus e diante do povo. Aí, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. O que ele quer dizer aqui? Realmente, ele estava com as vestes sujas. Realmente, ele tinha algumas falhas. Provavelmente, ele não estava fazendo as ofertas como deveria fazer, talvez olhando algumas falhas do povo e não corrigindo. Alguma coisa estava realmente errada no ministério de Josué ou na vida particular dele. Então, a Bíblia fala aqui que ele estava vestido de vestes sujas e ele estava diante do Senhor. Embora vestidos com as vestes sujas, mas ele estava diante do Senhor. E então, o Senhor não tira essa verdade de que Josué estava em falhas. Eu não sei se algum dos nossos pastores e presbíteros querem comentar alguma coisa sobre essa falha de Josué. A Bíblia não fala o que era, mas de repente os irmãos podem comentar, dar um parecer a respeito dessa falha que existia. Todos os pastores aí, nesta ocasião desta visão de Josué, essas vestes sujas dele representava apenas a situação do sumo sacerdote Josué aqui, ele estava representando a situação do povo de Israel em si. Era exclusivamente da vida dele, ou era uma representação de toda a nação, de todos os judeus, essas vestes sujas aí mostrando a situação espiritual do povo? Particular dele ou representava a nação toda? Então, como nós comentamos aqui, ele estava realmente com alguma coisa na vida dele não estava correta, porque senão Satanás teria acusado somente o povo, mas essas vestes representavam as falhas dele e também do povo. Tanto que nós vemos depois que o povo não estava bem diante de Deus. Eles estavam casados com mulheres estrangeiras, que depois precisou ter um conserto de uma forma assim bem rígida, através de Esdras, de Neemias. Então, realmente, o povo não estava bem, não, diante do Senhor. Mas, mesmo assim, o Senhor ainda tinha um amor muito grande para com o povo, né? O Senhor queria conservar isso. Então, nós vamos ver depois que o Senhor corrigindo eles, mas não desistindo deles. Nós estamos passando aqui por uma prova de fogo, aqui a nossa nação, aqui no Brasil, e não sabemos o que nos aguarda, mas nós podemos perceber que o Senhor pode estar querendo corrigir o povo, mas não desistir do povo. Se o Senhor não amasse tanto o povo aqui no Brasil, na Itália, na China e no mundo
ele voltaria e levaria só os que estão preparados. Mas não, o Senhor está corrigindo é porque ele não desistiu do povo. Se o Senhor nos quer aos pés dele, diante dele, clamando, buscando, é porque ele não desistiu de nós. Ele não quer nos deixar aqui, ele quer corrigir para nos levar com ele. Então, isso chama uma insistência de Deus, insistência em nos salvar, em nos amar, né? Um amor incondicional que o Senhor tem por nós. Então, nós colocamos aqui, né, que o Senhor, ele tomou as dores de Josué, ele defendeu Josué, não significa que ele estava aprovando a falha de Josué, mas ele tomou as dores dele. Precisamos aprender a deixar Deus falar por nós. Às vezes somos acusados, ou pelo inimigo, ou por alguém, e nós precisamos aprender a deixar Deus nos defender. Então, já falamos desse tirado pelo fogo, passou por grandes tribulações. Assim como Josué, os obreiros passam pelo fogo constantemente e são purificados pelo Senhor. Pode ver, irmãos, que a maioria dos obreiros, eles têm uma luta muito grande, né? Eles sofrem mais do que a maioria dos crentes. Por quê? Porque eles são constantemente passados pelo fogo, porque eles são purificados. Eles precisam estar purificados para poder purificar a igreja de Deus, para poder levar a igreja de Deus à santidade. Eu respondi aqui a pergunta do pastor Alex. Eu acredito que é isso mesmo, que tanto Josué como o povo estava em falha sim, né? Então, depois nós vamos ver também que ele estava sem a mitra, que significa santidade ao Senhor. O versículo 4 diz assim: então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Olha como Deus é misericordioso. Olha como o Senhor olha com amor para o sacerdote e para o povo também. Porque trocando as vestes do sacerdote, ele iria poder santificar o povo, levar o povo à santificação. Então, trocando as vestimentas do sacerdote, estariam trocando as vestimentas do povo. E o Senhor fala, né? Ele ordenou aos que estavam diante dele, tinham mais pessoas ali dizendo: olha, vocês tiram estas vestes sujas, tira do sacerdote as vestes sujas, vamos colocar uma veste limpa nele. Interessante, irmãos, por que o Senhor não trocou o sacerdote? Fica aí uma pergunta para os irmãos pensar, meditar: por que não colocar outro sacerdote? Porque simplesmente vamos, ao invés de trocar de sacerdote, vamos consertar o que está errado. Vamos colocar uma veste limpa nesse sacerdote. O problema não está no sacerdote, está nas vestes dele. Por que então o Senhor insiste em manter o sacerdote e apenas trocar a veste dele? Pastor Moisés, qual foi a intenção do Senhor, né? Por que não trocou o sacerdote e trocou as vestes do sacerdote? A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Interessante, muito interessante. Eu vejo a soberania de Deus. Eu olho muito para os detalhes quando o Senhor ele escolhe pessoas para devidos fins, vamos dizer assim. Independente da situação, Deus mostra que uma vez que ele escolheu, ele vai purificar. Eu vejo muito nítido isso em Josué, mesmo assim, seguindo a pergunta do pastor Alex. Josué, ele é o representante de todo o povo. Nele, nós sabemos que nele estava as falhas, as imperfeições. O povo também estava estas falhas. E Satanás estava, então, se opondo a isso. Mas o Senhor, olhando para Josué, o Senhor escolhe as pessoas olhando para dentro do coração. E nós vamos ver o trabalho depois desenvolvido, que Josué desenvolveu. Nós vemos que um homem de um coração quebrantado, um homem que estava a fim realmente de trabalhar para o Senhor. Então eu vejo nesse caso a soberania de Deus. E interessante que assim como o Senhor nunca desistiu de Israel, o Senhor, ele não desistiu de Josué. Se o Senhor não desistiu de Josué, é porque o coração dele
era puro, era voltado para Deus, né? Ele tinha suas falhas, mas ele tinha um coração voltado para o Senhor. Então, nós vemos que o Senhor disse, olha, tem solução esse problema, tem como resolver isso. Não precisa trocar o sacerdote, vamos resolver o problema. Isso acontece muito conosco que somos obreiros do Senhor, porque às vezes a igreja ela tem que ter paciência com o obreiro, ela procura uma perfeição no obreiro. E o obreiro não é perfeito, mas o fato dele não ser perfeito não significa que ele tem que ser trocado. O fato dele não ser perfeito significa que nós temos que orar, interceder para que o Senhor troque as vestes dele, para que o Senhor ajude. Às vezes o problema é só trocar as vestes e resolve, não precisa trocar o obreiro. E aqui o Senhor não está trocando o sacerdote, aqui o Senhor está trocando as vestes do sacerdote. Então o Senhor disse, né, olha, ele ordenou para alguém, né, tira estas vestes sujas. E disse, e você, Josué, né, eu tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei com vestes novas. Vou perdoar os seus pecados, esse problema vai passar de você e você vai se santificar. Eu vou colocar em você vestes novas, vou preparar você para você retomar a sua função e levar o povo à santidade. É isso que o Senhor estava dizendo para Josué. Então, você vai ser purificado, santificado. Vamos colocar vestes novas em você. E aí o versículo 5 diz, e disse eu, ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. Veja, irmãos, veja que interessante. É interessante também nós vermos a questão das vestes, porque as vestes mostra aqui a vida nova, as vestes brancas. Trocar as vestes, na verdade, nada mais é do que aquilo que Cristo faz por nós, né? As vestes, ela representa também a justiça. Isto é, Cristo é aquele que nos justifica. Então, na verdade, se nós levarmos mesmo ao pé da letra, Israel ainda vão ter essas vestes trocadas ainda, né? Quando eles reconhecerem Cristo como Salvador deles. Então, eu acho que o fato muito interessante de o Senhor não ter trocado o sacerdote aí é porque ele mostra o poder que ele tem de transformar a pessoa. Ele tem condições de dar nova vida para as pessoas. E este anjo, ou este Senhor que estava falando com Josué, e certamente é o próprio Cristo, né? O próprio Senhor Jesus dizendo, não, coloque vestes novas. Ele tem autoridade para dar vestes novas para as pessoas, né? E nós vemos, é tão interessante o quanto Deus não desiste de nós, né? Mesmo com as nossas falhas e imperfeições, nós vemos que o Senhor sempre enxerga em nós coisas boas. A injustiça nós já temos em nós por natureza. Então, o objetivo do Senhor é realmente trocar aquilo que nos torna injusto, que é o pecado, é tirar de nós e nos fazermos uma nova criatura, isto é, nos tornar útil para a obra do Senhor, né? Então, o que o Senhor fez em Josué, na verdade, é o que o Senhor faz conosco também. Então, trocar o ser humano, trocar o obreiro, seria muito fácil, muito simples, né? Mas o Senhor, ele morreu na cruz para transformar o homem e realmente para dar vestes novas para nós. Então, por isso que o Senhor não tirou um e pôs outro, mas o Senhor lhe confia e ele sempre investe no homem. Então, nós vemos aí o poder do Senhor na cruz, né? Em dar roupas novas, dar vestes novas para nós aí, para o homem em si, para o obreiro em especial. Então, o Senhor sempre confia e sempre luta por nós, né? O Senhor nunca desiste de nós, é algo muito interessante em relação a isso, né? É verdade. E é interessante que o próprio Jesus era o anjo que estava falando, e depois, né, futuramente, através da morte dele na cruz, só ele pode santificar o homem. Ninguém mais pode santificar e nem justificar, né? Só o Senhor pode fazer isso. É como se o Senhor dissesse, olha, pode trocar as vestes dele, porque a minha morte vai servir para isso também, né? Tanto para Josué como para o povo de Israel, porque a morte do Senhor, ela retrocede, né? Tanto ela avança como ela retrocede para o povo. Então, esse pecado, essas falhas seriam justificadas através da morte do Senhor.
E o pastor Moisés estava falando a respeito que as vestes elas são dadas pelo pai. Nós vemos lá no filho pródigo também que o pai, assim que o filho voltou, ele já logo pediu para que colocassem umas vestes novas e um anel na mão do filho. Então ele está pedindo aqui que troquem as vestes dele, porque tem jeito. Aí como se ele dissesse, ao invés de acusar ele, troca as vestes dele. Veja que o papel de Satanás é acusar, mas o papel do Senhor é trocar as vestes, é santificar, é justificar. O Senhor, se formos ver, seria o único ali que tinha condições de acusar. Porque ele que estava santo, ele que era justo, ele tinha condições de acusar. Mas ele não acusou, ele santificou, ele justificou o pecador, enquanto Satanás, que é o nosso acusador, estava ali pronto para acusar. Então, nós precisamos tomar, como igreja, nós precisamos tomar bastante cuidado em não sermos acusadores. E quando nós começamos a acusar as pessoas, nós somos instrumentos das mãos do inimigo, né? E o Senhor não gosta disso. O Senhor não gosta de acusação. O Senhor gosta que nós oremos e intercedemos pelas pessoas para que elas sejam santificadas e justificadas, e não que venhamos acusá-las. Então, nós colocamos aqui, Deus ele não usa o crente para acusar, somente para ajudar. Tudo será novo e adequado com a ajuda do Senhor. O pastor Moisés voltou. Volta. Quer continuar a sua fala, pastor? Pode ficar à vontade. Estava falando das vestes que é dada pelo Pai. Você está me escutando bem aí? Sim, estamos ouvindo bem. Tá. Eu estava dizendo, caiu a internet aqui, o negócio, mas nós vamos chegar lá. Estava dizendo que é importante as vestes, porque quando o Senhor manda que nós sejamos revestidos em todo o tempo, então nós aproximamos mais do Senhor. Esconde-se as nossas falhas, nossas imperfeições, e nós aproximamos mais do Senhor. As vestes, ela entra em nós, e nós podemos dizer assim que aí nós estamos no modelo do Pai, e aí nós conseguimos, então, aproximar de Deus, porque essas vestes é dada pelo Pai, são vestes limpas, vestes especiais. É isso que eu ia comentar com os irmãos. É verdade. E é interessante, se nós formos ver ali no Jardim do Éden, quando Adão e Eva, quando eles pecaram, eles até tentaram fazer uma veste para si, né? Mas aquela veste não serviu. Então, quando eles chegaram diante do Pai, o Pai fez a veste para eles. Olha, não é desse jeito aí, não. Vocês, por si só, não conseguem se santificar, não. Vocês precisam da minha ajuda, né? Então, o Senhor matou um cordeiro, representando a morte de Cristo, e cobriu a nudez do casal, né? Então, nós vemos que realmente a nossa veste não nos justifica, não. Tem que ser uma veste dada pelo Pai. Aí, o versículo 5, ele diz aqui, e disse eu, né, ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. A mitra, ela representa a santidade, a proteção na cabeça do sacerdote, né? Quando ele não tem a mitra na cabeça, ele está sujeito à confusão, a sua mente ser confundida. Então, para os judeus, até hoje, eles têm o hábito, é lei para eles, principalmente o sacerdote, e os judeus, em forma geral, usarem alguma coisa para cobrir a sua cabeça, né? Então, veja que interessante, aqui, quando Zacarias viu que o sacerdote estava sem a mitra na cabeça, ele praticamente participou da visão. E ele falou, olha, coloquem uma mitra na cabeça dele. Né? Ele está sem a mitra na cabeça, estava faltando o quê? A santidade. Então ele se incomodou e na visão ele disse, Zacarias disse para que colocasse a mitra. E na mitra estava escrito santidade ao Senhor. Josué estava com a cabeça descoberta, o que era imperdoável a um sacerdote. E até hoje, como nós falamos aqui, os judeus cobrem a cabeça no momento de adorar, da adoração, né? Cabeça coberta, descoberta, significa expor ao risco de confusão quanto às coisas de Deus, né? Significa impureza. Então, ele disse, olha, coloca uma mitra na cabeça dele. E diz a palavra do Senhor, e puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestes. E o anjo do Senhor estava
ali. Olha que coisa gloriosa. O que eles fizeram? Eles colocaram a mitra, eles vestiram as vestes novas no sacerdote, agora o sacerdote estava pronto, né? Agora sim ele estava pronto para cumprir o seu ministério, para cumprir a sua missão diante de Deus e diante do povo. Deixa eu fazer uma pergunta, Dete. Pode falar. É interessante aí, porque diz que a mitra teria que ser limpa. Só que nós vemos que a mitra era uma fita de ouro, ela era entrelaçada em ouro. A pergunta é o seguinte: pode o ouro estar sujo? Quando ele, vamos dizer assim, quando se acha o ouro no meio do barro, ele é sujo. Passou pelo fogo, houve uma purificação. E olha que interessante, porque o Senhor fala que o sacerdote era um tição tirado do fogo. Então, ele estava purificado. Né? Posso falar? Pode. É muito interessante aí essa colocação, porque se nós olharmos as representações disso, né? Primeiro que a mitra, ela vem depois da veste, né? Isso quer dizer, a santificação vem depois da justificação. Então, primeiro a pessoa precisa ser justificada pelo sangue de Cristo, para depois ela alcançar a santidade, né? Através do seu viver diário. E nós sabemos que a mitra, ela está na cabeça, né? E representa, eu acho que essa questão aí da mitra limpa, eu acho que é a condição da mente da pessoa, né? Isso no sentido, obviamente, espiritual, né? Isto é, nós podemos até ser santos, porém, às vezes a nossa mente não está limpa. A nossa mente pode estar contaminada com pensamentos desagradáveis ao Senhor. Às vezes, o nosso coração, né? Vamos dizer assim, a crítica, a discórdia, nós podemos agir de uma forma, mas dentro de nós estarmos de tal forma sujo. Então, isso eu acho que tanto as vestes limpas representam a justificação, quanto essa mitra limpa representa a santificação, e a santificação está muito ligado à nossa alma, né, a nossos desejos, às nossas vontades, emoções. E isso é muito ligado à nossa mente em si. Então, mostra a importância de, depois de sermos lavados no sangue de Cristo, nos tornarmos justos, mostra a importância de nós sermos santos, mas não santos apenas aquela santificação posicional, né, de um lugar para o outro, mas a santificação aqui realmente de transformação, de ter uma mente renovada no Senhor. Eu acho que nesse sentido que mostra o porquê que a mitra ela tem que ser limpa, representando a nossa mente mesmo, tendo a mente de Cristo, no caso. Né? É verdade. E também esse problema na mente de Josué, até eu estava vendo um comentário do pastor Gerson, ele fala sobre isso, né? Pode ser também que ele estava confuso em relação à obra que o Senhor tinha a fazer ali no meio, porque o tempo estava parado, né? E ele talvez ele não tivesse tanta certeza de que esse tempo iria para frente, de que realmente o Senhor iria ajudar a levantar esse templo. E o Senhor não ajudando, Josué não crendo nisso, não tinha como ele levar o povo a crer. Né? Então, pode acontecer também desse problema da mente dele estar descoberta, da cabeça estar descoberta, está faltando uma convicção de que Deus iria fazer algo, de que o Senhor iria dar vitória para que eles conseguissem terminar a obra. Porque a obra começou, fizeram o alicerce e ficaram vários anos parados. Então, o que será que passava na cabeça de Josué, na mente de Josué, do sacerdote, nesse momento a respeito desse templo, dessa construção? Então, se ele estava confuso, ele estava com a cabeça descoberta, né? Estava faltando a fé, faltando uma convicção de que Deus iria fazer algo. Nós podemos levar por esse lado também, né? Isso nos leva a crer também esse fato a respeito dessa cabeça descoberta, né? Poderíamos dizer também, por exemplo, poderíamos dizer assim que Josué estava agindo, ele era um
sacerdote ele estava agindo conforme a cabeça dele. Se nós formos olhar assim a essência da mente humana, agora o Senhor queria dar do ouro dele, isto é, do comando dele, do governo de Deus, para que Josué então governasse nesse momento a parte litúrgica para o povo, com a mente do Senhor, poderíamos pensar assim também? Com certeza, né? É o que o Senhor esperava que eu pudesse como sacerdote. Depois, o versículo 7... Claudete, Oi? antes de você Pode avançar falar. para o versículo 6, é interessante, eu gostaria de pontuar só um detalhezinho, que o versículo 5 ele inicia assim, e disse eu. Essa expressão, ela tem uma característica muito forte do protagonismo ou da ideia de ação do profeta Zacarias, que está enxergando isso. E demonstrando o quê? Que para a santificação ocorrer, para a purificação ocorrer, precisa haver esse protagonismo, essa iniciativa da própria pessoa, né? Então, o que Josué faz? Ele se destaca colocando-se como alguém que quer ver a coisa acontecer. Então ele fala, põe uma mitra limpa na cabeça dele. Põe uma mitra, ponha, porque está faltando. Se está faltando, cabe a nós, enquanto profetas, enquanto pessoas tementes a Deus, pedir para que Deus faça isso. Então isso é um detalhe muito importante que a gente não pode deixar passar, porque cabe a cada um de nós essa busca. Né? É verdade. Temos que interceder, né? Ele ficou tão incomodado que ele não aguentou. E ele se infiltrou no meio da visão, né? Olha, ainda deu uma opinião ainda, né? Faça isso. Deu praticamente uma ordem, né? E o Senhor concordou com ele. E o versículo 6 diz, e o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo, foi que ele disse, veja bem, o Senhor defendeu Josué, mas também tinha uma colocação a fazer, né? Não era para continuar do jeito que estava. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios e te darei lugar entre os que estão aqui. Veja bem o que o Senhor fala aqui para Josué, né? Se você andar nos meus caminhos e se você observar as minhas ordenanças, então você vai continuar cumprindo o teu ministério, você vai continuar julgando a minha casa e também vai guardar os meus átrios, né? E eu te darei um lugar entre os que estão aqui. Esse entre os que estão aqui, o Senhor quis dizer entre os demais sacerdotes, porque Josué, ele era o sumo sacerdote. E tinha mais os sacerdotes que o auxiliavam. E o Senhor está dizendo, você vai continuar como líder deles. Você vai continuar cumprindo aquilo que eu coloquei nas suas mãos, se você for fiel. Andar nos meus caminhos, observar as minhas ordenanças. Veja bem, a impressão que dá, então, é que as ordenanças do Senhor não estavam sendo muito bem observadas pelo sacerdote. Né? Talvez oferecendo algum animal indevidamente, talvez fazendo o seu papel de uma forma indevida. Então, o Senhor fala, você tem que observar os meus mandamentos, observa as regras que eu tenho, a lei a respeito do seu trabalho. Porque se você fizer isso, você vai continuar fazendo a obra. Tem mais alguém? Não sei se o presbítero Marcos, né? Ele estava com a gente. Eu só estou conseguindo ver aqui, irmãos, 4, né? Eu estou conseguindo ver o pastor Alex, o irmão João e o pastor Moisés. Não estou conseguindo ver os demais, mas se está todo mundo conectado aí, o presbítero Marcos quer falar alguma coisa, pode falar, por favor. Não sei se ele está nos ouvindo. O Marcos, ele está conectado, ele está acompanhando. O sistema dele cai e volta, mas ele tá ali acompanhando. Dá para ver por aqui. Ele não aparece para mim também, mas tem uma setinha aí que é só você apertar que aí aparece ele. Mostra as outras coisas. Agora consegui. Nayara chegou aqui e me ajudou. Estou vendo todo mundo. Marcos? Presbítero Marcos quer fazer alguma colocação? Eu estou ouvindo normalmente. Às vezes está falhando um pouquinho, mas está dando para ouvir. Tem alguma coisa a falar, a colocar? Eu vi uma coisa interessante aqui.
Eu estava vendo aqui na lei acerca dos sacerdotes, no capítulo 21 de Levíticos, e depois que o Senhor dá toda a ordenança, ali no versículo 15, ele finaliza assim: porque eu sou o Senhor que os santifico. E o que eu consigo até entender um pouco, que o Senhor mandou reparar todo o sacerdote, né? Trocar a veste, que ela estava toda suja, e colocar a mitra. E depois que o povo fez isso por ele, né? Porque as coisas materiais é feita pelo povo, é feito pelo homem. Mas as coisas do Senhor, que representa a justiça dele, é ele que iria fazer. Então, existem coisas na igreja que eu vejo que são feitas por nós. Mas o final de tudo é feito pelo Senhor. Por mais que nós venhamos nos esforçar, queremos fazer do nosso jeito, às vezes dão certo, às vezes não dão, mas o ponto final sempre é do Senhor. E nesse caso aqui também eu posso ver que as vestes dos sacerdotes estavam sujas, mas não era somente por causa dele, era por causa do povo também. E ele estava representando o povo. Sim, com certeza. Então o Senhor fez aquela reparação toda no sacerdote, mas exemplificando o povo também. E depois que tudo estava preparado, que o povo preparou, ele falou assim: então agora eu sou o Senhor que santifica, então agora eu vou fazer a minha obra. E uma coisa interessante também de nós lembrarmos os irmãos é que esse pecado do sacerdote, ele não era um pecado para a morte. Ele não era um pecado grave a ponto de, vamos dizer assim, de nós pensarmos, mas então nós podemos pecar e o Senhor não desiste de nós, o Senhor não nos troca. Desistir de nós, o Senhor não desiste mesmo. Mas se ele tivesse sido um pecado para a morte, com certeza o Senhor teria substituído ele. Não desistido dele, mas substituído. Então ele estava, veja, as vestes estavam manchadas, estavam sujas, né? Mas ele estava diante do Senhor. Nós não podemos esquecer disso, que ele estava diante do Senhor. Então, realmente, isso que o presbítero Marcos falou é verdade. O Senhor é quem nos santifica, é quem nos justifica. A falha de Josué, ela era até o ponto que dava para ser santificado sem tirá-lo dali, sem ser trocado. Então, mesmo que contasse também com a falha do povo, também nós podemos ver que não era pecado para a morte. Com certeza, Josué não estava em adultério, Josué não tinha roubado, não tinha matado ninguém, porque senão seria uma outra forma que Deus iria tratar com ele. É bom a gente lembrar disso, frisar bem isso para os irmãos que estão nos assistindo, para entender, né, como é que Deus trabalha com o obreiro. Não é porque o obreiro cometeu um pecado de morte que não será trocado. Não, não é isso. O Senhor trabalha com as nossas falhas que nós temos. E Satanás não precisa ter um pecado de morte para ele acusar. Satanás, ele acusou Jó sem Jó ter nada, dever nada. Né? Ele fez uma acusação falsa, porque ele disse assim para o Senhor que se o Senhor tirasse de Jó os bens, né, e a saúde, ele iria negar o Senhor. E ele se enganou totalmente. Então, não precisa ter um pecado para a morte para ser acusado para Satanás. Ele acusa das nossas falhas mesmo, né? E foi aí que o Senhor entrou com a santificação. O Alex quer falar alguma coisa, pastor? Nós vemos que o pecado para a morte ele é representado pela nudez, né? Pela ausência da veste. E não pela mancha nas vestes. As vestes sujas representam realmente as falhas. A morte espiritual é representada pela nudez, né? Então, no caso aqui, realmente eram falhas e não a ausência da veste, né? Então, nós vemos que... deixar isso bem claro, né? Isso, que o Senhor, ele tinha veste, apesar de estar suja, mas ele tinha, né? O perigo maior é quando perde-se as vestes, né? Exatamente, é isso mesmo. Ele diz assim, o 8, ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, valorosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Veja bem, mesmo com as falhas, o Senhor fala, olha, vocês são homens de valor para mim. São homens valorosos, né? Então, ouça bem o que eu tenho para dizer para vocês. Então, ele fala aqui, sobre esta pedra, vocês são de valor. Mas aqui o Senhor já entra
com Cristo. Então, vai vir alguém mais valoroso ainda, vamos dizer, que vocês vão ser usados para entregar o povo nas mãos desse, né? Olha que coisa gloriosa. E ele fala aqui, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. O Senhor está falando de uma pedra. Quando o Senhor fala, os teus companheiros, voltando 8, que se assentam diante de ti, porque são homens de valor. Escuta bem vocês, porque vocês são homens de valor. Às vezes o obreiro, ele esquece que ele tem o seu valor. Às vezes ele passa por tanta luta, por tanta dificuldade, que ele se sente até assim desvalorizado diante do Senhor. Então o Senhor, mesmo olhando as falhas deles, o Senhor fala, olha, vocês têm valor, vocês têm muito valor. E aí o Senhor fala, né, que terminando 8, são homens portentosos, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Então virá ainda Jesus, o Messias, ele vai vir, ele vai ser o renovo. Enquanto ele não vem, né, vocês vão levar, vocês vão preparar o povo para receber o Messias. Hoje, o que nós fazemos? Hoje nós preparamos o povo para a vinda do Senhor. E naquela época, o sacerdote, o papel deles era preparar o povo para receber o Messias, né, para receber o Senhor. Depois o 9 diz, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única, não são várias, só uma, que é Cristo. Estão 7 olhos, que são 7 espíritos do Senhor. Eis que eu esculpirei a sua escultura. Ele vai ser trabalhado, ele vai ser sofrido, ele vai ser moldado, esculturado, diz o Senhor dos Exércitos. E tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Então, no dia da morte do Senhor, ele estaria apagando a iniquidade da terra. Ele estaria, então, pagando o preço ao Pai do pecado da humanidade. E, terminando o versículo 10, diz, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e debaixo da figueira, né? Vai convidar eles para estar. Por que debaixo da figueira e debaixo da videira? Eles representam a igreja e Israel. Então, cada um vai convidar o seu companheiro para estar junto com o povo de Deus, porque será o dia da colheita, que o Senhor vai colher o fruto da vide e o fruto da figueira, que é Israel, e a videira, que é a igreja. Então, assim, o nosso horário está bem avançado, mas eu gostaria de deixar uma oportunidade para cada um dos irmãos que quiserem fazer a sua colocação, para nós terminarmos a nossa lição de hoje. Missionário Claudete. Oi? Tudo bom? Eu estava ouvindo e achei interessante que as vestes sujas de Josué, praticamente, foi um pecado, não somente dele, mas também do povo, mas foi um pecado externo, não um pecado interno. Então, quer dizer, foi de fora, foi possível trocar, sim, as suas vestes, não precisava trocar ele, porque não atingiu praticamente o seu coração. Assim mesmo, conforme Davi, também teve muitos pecados, e muito grave. Mas, mesmo assim, Deus viu como um pecado externo, porque ele vê o coração, né? Ele não vê o que está, não leva em conta tanto que é externo que nos atinge, o coração. Então, ele viu e achou Davi, segundo o seu coração, a falha que ele teve. Então, assim também como Josué, o pecado dele é externo, não é interno. Não. Essa colocação que o presbítero João fez é muito importante para a gente entender, né, que ele não está. A Bíblia fala assim sobre o pecado de adultério, que quem adultera peca contra o seu próprio corpo. Então, nós vemos que quando se trata de um pecado de morte, né, nós podemos considerar realmente como um pecado, vamos dizer assim, mais profundo, que atinge o coração, né, um pecado interno, como fez a colocação do presbítero João, né, atinge o coração do homem, e o pecado dele era por fora, era nas suas vestes, né, muito boa a colocação. Só para concluir, é interessante nós entendermos a forma como Deus trabalha, né? Nós servimos a um Deus tão bondoso, tão misericordioso, a um Deus que não é um Deus justiceiro, vingativo, né? Nós vemos o quanto que Deus ama o ser humano e a palavra do Senhor em si, como um todo,
ele tem esse objetivo, né, de fazer com que nós conhecemos o Senhor através da palavra. E principalmente quando nós nos deparamos com algumas situações da Bíblia e nós vemos como que Deus age, como que Deus opera e a forma com que Deus vê as coisas, nós dando atenção aos detalhes que o Senhor faz, nós passamos a ter um conhecimento muito mais profundo de como que o Senhor ama as pessoas, de quanto o Senhor espera, né? Quanto o Senhor não desiste, o próprio Israel mesmo, não apenas nessa situação, mas nós olhamos a vida do povo de Israel, que povo difícil, povo complicado, mas Deus nunca desistiu de Israel e nem vai desistir, né? O Senhor luta por eles até o fim. Então nós vemos que enquanto nós estivermos aos pés do Senhor, o Senhor nunca desiste de nós. O Senhor sempre, mesmo que alguma coisa tenha que ser trocada, mesmo que alguma coisa tenha que ser limpa, mesmo que alguma coisa tenha que ser corrigida, mas o Senhor nunca desiste de nós, né? O Senhor sempre nos dá muito valor. E isso foi com Josué, foi com Israel, é conosco também, e é também com as pessoas do mundo, né? Porque nós vemos aqui que muitas vezes nós acusamos tanto as pessoas do mundo, mas sendo que, na verdade, o que o Senhor espera é que nós venhamos dar vestes novas para elas. Quando eu falo as pessoas do mundo, os ímpios, né? Aqueles que ainda não aceitaram o Senhor, que às vezes vivem a vida no pecado. Então, não adianta nós ficarmos acusando, criticando. Nós temos vestes novas para dar para essas pessoas. A veste nova é Cristo. Então, o Senhor espera que nós demos vestes novas, né? Não a criticar, não acusar, mas dê vestes novas através da palavra, através de nós falarmos do amor do Senhor. Nós temos a oportunidade de transmitir Cristo para as pessoas, podendo assim as pessoas estarem sendo justificados e até santificados pelo Senhor. Isso é tão verdade, né, que o Senhor ele não considera tanto as nossas falhas, porque quando o Senhor fala para Josué, né, você é de muito valor, mas vai vir uma pedra. Então você não é perfeito, vai vir aquele que é perfeito. Então o Senhor não exige uma perfeição nossa, né? Ele olhando as nossas falhas, ele é misericordioso. Então ele fala, eu não posso exigir a perfeição do homem. Vai vir ainda alguém perfeito para poder purificar o homem, para pagar esses pecados do meu povo, vamos dizer assim, e de toda a humanidade. Realmente isso é verdade. Pastor Moisés, quer deixar alguma colocação aí? Graças a Deus nós olhamos a misericórdia do Senhor, um Deus misericordioso, um Deus que quer reinar sobre o seu povo. E nós vemos que o Senhor não mede esforços para acertar todas as coisas, para fazer essa limpeza. Então, como nós já comentamos, nós temos aí o processo da justificação, mas o processo da santificação, ele é todos os dias, e Satanás quer acusar mesmo. Então, nós já temos, foi bem falado, né? Já temos Satanás que acusa. Então, nós precisamos sempre orientar as pessoas para que não sejam acusadores. E tem uns que dizem assim, é uma crítica. Muitas vezes se entende uma crítica construtiva, uma crítica destrutiva. Na realidade, crítica é crítica e nós olhamos as falhas das pessoas. O que Deus nos mostra aí é que, independente das falhas, das imperfeições, o Senhor sempre está pronto para perdoar e continuar colocando o seu plano em ação. Então, é isso que Deus conta conosco. É verdade. Mesmo porque nós temos escrito aqui, que não precisaria Satanás mostrar as falhas de Josué, porque o Senhor já conhecia, né? Isso serve para nós também. Não precisamos ficar mostrando as falhas dos outros, porque o Senhor já sabe a falha de cada um. Deus abençoe os irmãos. Então, a gente agradece a Deus pela oportunidade, agradece o presbítero Laércio que nos proporcionou essa oportunidade aqui de estarmos discutindo sobre a nossa lição. Vou passar para o presbítero Laércio, então, para ele quiser terminar. Irmãos, esse foi um evento piloto, um teste. Vamos ver como vai funcionar a receptividade da igreja? O interessante é que nos emociona porque nós vimos Deus operando, né? A igreja tem que sentir essa convicção, tem que sentir essa firmeza, que nós estamos juntos e que essa dificuldade nós vamos passar e que os nossos obreiros estão aptos aí a usar todos os meios possíveis para
divulgar a palavra do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos, principalmente o pastor Alex, que Deus falou muito comigo hoje através da sua palavra. Eu já estava um pouco preocupada, né? Querendo já tomar algumas atitudes, e olha, o Senhor falou muito comigo, foi muito bom. Eu acredito, irmãos, que o Senhor sabe da nossa intenção, o Senhor sabe como nós estamos utilizando, né, as redes sociais, utilizando a mídia, e eu acredito que o Senhor vai nos usar sim, vai falar muito com os crentes através desses canais mesmo, porque é o que nós temos agora. Então, eu tenho certeza que o Senhor vai instrumentalizar muito os crentes, os obreiros do Senhor, e não vamos ter preguiça, não. Vamos mesmo estudar a Bíblia e vamos passar para os crentes, porque, como diz o apóstolo Paulo, né? Eu estou preso, mas a palavra do Senhor está solta. E Deus abençoe. Aleluia.